Romanos capítulo número 8. Vamos fazer como de costume a leitura. Eu leio um, os irmãos leem outro, e assim sucessivamente. Vamos ler até o verso número 17. Glória a Deus. Romanos capítulo número 8. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus, Deus aqui é. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. O título diz: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se é pelo Espírito, mortificai as obras do corpo e vivereis. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção do Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu convido o presbítero irmão Vanilson a fazer esta oração e já vamos adentrar no estudo da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus grande.
Peço sua atenção nesta noite. O tema desta noite é a vitória da santificação. O capítulo 8 é o ponto alto, irmãos. É o clímax da conquista da vitória pelo Espírito Santo. No capítulo 7, que nós aprendemos na quarta-feira retrasada, Paulo desce às regiões mais baixas do desespero humano, quando chegou a uma dolorosa constatação e fez uma pergunta desesperadora. Romanos 7, 24, ele diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, quando adentramos no capítulo de número 8, Paulo sobe às regiões mais altas da exultação e responde com confiança, dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão, se eu fosse você, eu já tinha dado glória. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como sabemos, pastor, se estamos em Cristo Jesus? Aí melhorou. Quando você está em plena comunhão com Cristo. Quando você vem em um culto como esse, você sente o arrepio. Quando você ouve um louvor e algo parece que impacta seu coração, a sua mente, a vontade é de voar. É a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Quem nos justifica, pastor? Cristo Jesus. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão. Eu estou sentindo um arrepio. Oh, glória, eu estava com saudade de vocês, irmãos. Oh, aleluia. Como é bom estar nesse ambiente para adorar o nome do Senhor Jesus. No capítulo 7 menciona o Espírito Santo apenas uma vez. E isso indiretamente, lá no verso 6 do capítulo 7. Agora, no capítulo 8, o Espírito aparece 17 vezes. Está no centro das atenções do apóstolo. Eu vou dizer uma coisa: o crente precisa novamente ter um encontro com o Espírito Santo. Não é só o fato de aceitarmos a Jesus, isso é maravilhoso, mas é a comunhão que você anda com Ele. Quem te justifica diante de Deus é o Espírito Santo. É Ele. Quando você está gemendo, quando você está chorando, Ele sobe diante de Deus com gemidos inexprimíveis e diz: é teu servo, Senhor, é o teu filho que está chorando, que está sofrendo. Por isso que eu digo, a importância do Espírito Santo para o crente de hoje é fundamental. Pastor, mas eu entro num ambiente como esse, eu não sinto nada. Irmão, hoje eu tive o privilégio de abrir esta congregação. E eu digo uma coisa: antes de você chegar, Ele já estava aqui. Antes de você sair de casa, Ele já estava aqui te esperando, dizendo: bem-vindo, meu filho amado, bem-vindo, minha filha, eu estou aqui contigo. Ah, Jesus maravilhoso. Vou me segurar que eu estou ensinando. Vamos lá. O Espírito Santo está no centro da vida do crente. É Ele quem nos desperta para orar. Esse assunto é muito bom para os novos convertidos, viu? O Espírito Santo é fundamental. Você pode conversar com Ele toda hora, porque Ele mora em você, Ele habita dentro de você. Então, você não está só, você tem o Espírito que te conduz todos os dias para um caminho eterno. Que caminho é esse, pastor? O caminho da salvação. Ele é o guia que vai te conduzindo. Quando você sai um pouquinho fora, o Espírito Santo cutuca você e fala: está errado. Aí vem aquele peso na consciência. Aí você diz: eu errei, errou. E o Espírito Santo todo dia: é por aqui, é por aqui. Portanto,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra, portanto, no início, é uma declaração de vitória. Achamos que é só o fato de nós virmos todas as sextas-feiras no culto de vitória, receberemos a vitória. Não é não. A vitória vem todo dia, vem todo momento. Ei, o crente é livre da morte quase a todo momento. Sabe aquele tempo que você está cansado, fadigado, oprimido, achando que vai sucumbir, aí vem a sua vitória. O Espírito te renova. Aí as tuas forças todos os dias vai aumentando. Algo vai acontecendo dentro de você. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Portanto, Ele habita em vós. Paulo argumentou a batalha entre a carne e o espírito. Quem lembra da lição número 7? É uma guerra. Eu sempre digo aqui aos irmãos que estão vindo pela primeira vez, eu estou vindo uma irmã que nos visita, que a nossa vida é uma batalha. A partir do momento que reconciliamos ou aceitamos a Jesus, não pense você que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar, porque quem tem uma visão de fora entende assim: se eu for para a igreja, a minha situação vai melhorar, eu vou ficar rico, Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa. Não é isso. Se você veio ao encontro do Senhor pensando que seria fácil, a palavra de Deus diz: renuncie, pois, o homem a si mesmo. O que é renunciar? Ou seja, é abrir mão da vida que outrora você tinha, a vida de erro. Quem era fofoqueiro não fofoca mais, quem era bandido não rouba mais, quem era matador não mata mais. Por isso que o texto diz: portanto, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo. Ou seja, fazia antes, agora não faz mais. Fazia tudo o que não devia, mas agora não faz mais. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E nesta noite, se você quiser, Ele vai para a tua casa junto com você, Ele vai entrar na tua casa com você, Ele vai dormir com você, Ele vai falar com você. Eita Jesus, eita. Mas há uma luta. E essa luta é para fazer com que nós desvencilhamos do Espírito Santo, nos abandonamos a Ele, esquecemos dele. E a guerra, eu digo, não é visível, essa guerra é invisível. Essa guerra não é palpável, você não pega, mas você sente. Sabe o momento de aflição entre a carne e o espírito? Sabe aquele momento que você entra no desespero? É aí aonde eu digo para você: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo, o diabo é acusador, todo momento ele vai te acusar. Você errou, você falhou, você mentiu, mas Deus te justifica de todo o seu pecado. E é uma luta, irmãos, que parece infindável. Se depara com a conquista da vitória no Espírito. Ou seja, essa luta só cessa a partir do momento que você é vitorioso. Mas não é porque você galgou o ministério, não é isso. Não é porque você tem condições melhores, não é isso. É porque a vitória está em Cristo Jesus. Se a trombeta tocar, se a trombeta tocar, só os vitoriosos vão subir. A vitória do crente não é uma conquista de um carro novo, não. A vitória do crente não é uma conquista de uma roupa nova. A vitória do crente é saber que se a trombeta tocar hoje, nós vamos morar na glória. Só tem firmeza, consistência aquele que tem convicção da sua salvação. Crente não pode duvidar da salvação. O crente tem que ter a salvação dele para sempre. Como é que está o seu plano divino?
Fazemos planos para tudo. Fazemos planos para comprar uma casa, fazemos planos para casar, mas só não fazemos planos para morrer. Começa a planejar a sua vida espiritual. Começa a colocar no calendário, na sua agenda. Hoje tem culto. E se tem culto, eu tenho que estar na igreja. Começa a colocar na tua aljava. Hoje tem vitória. Mas a vitória é eu estar na casa de Deus. Porque muito vale mais eu aqui do que lá no mundo. Do que, oh meu Deus do céu. A palavra, portanto, levanta a bandeira do Espírito para o início da nova vida. A declaração de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus indica a lei, ou seja, toda ela, que condenava os pecadores, foi cumprida por Jesus. Ela tomou sobre si essa condenação, justificando-nos perante Deus Pai, e nos colocando sob a lei do Espírito. Portanto, o pecador justificado está debaixo de uma nova lei espiritual, que domina e rege a nova vida em Cristo. Vou dizer mais, você é nova criatura, você é nova criatura, por isso nenhuma condenação há, porque você nasceu de novo, Deus te remiu, te limpou, te purificou, te trouxe lá de fora quebrado, arrebentado, judiado, machucado, mudou suas vestes, mudou tua maneira de falar. Então você nasceu de novo. É nova vida, é nova vida. Só quem já recebeu a nova vida dá glória a Deus aí. Nova criatura, nasceu de novo, morreu para o pecado, morreu para a vida outrora que levava, agora nasceu, agora está em Cristo Jesus. Por isso não tem como te condenar, não tem como apontar o dedo para você, porque você nasceu de novo. Pastor, e quem não nasceu de novo? É o tempo de nascer, é o tempo de nascer. Eu te convido, vem nascer de novo. Não é uma guerra. O que nasce da carne é. O que nasce da carne é. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nessa noite esse Espírito quer morar em você. Nessa noite esse Espírito quer habitar em você. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? É porque o Espírito Santo habita em você. Quando ele foi expulso lá do céu, Deus tomou o que era dele. Deus arrancou dele o Espírito, a adoração. Falou, vai. Aí Jesus, lá em Lucas 10, olha para cima e fala, e eu vi Satanás caindo como um raio. Por que ele cai? Porque ele está vazio. Agora quem está no Espírito não tem como cair, viu? Você que anda no Espírito Santo de Deus não tem como tropeçar. Quem está no Espírito vence a carne. Quem está no Espírito vence a batalha. Quem está no Espírito vence a guerra. Pastor, estou enfrentando tanta batalha. A gente ouve todo dia isso, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. Que o melhor remédio para superar, para suportar os tempos maus, é o Espírito Santo. Tu tens conversado com Ele. Hoje, enquanto eu preparava esse ensino, eu coloquei o fone de ouvido. E começou a soar um fundo musical assim como esse. Eu falei, Espírito Santo, flui em mim algo novo, flui em mim algo diferente, acende a chama do meu coração. Pai, mesmo diante das dificuldades, eu ainda quero sentir a Tua presença, eu ainda quero
sentir a presença do Espírito, porque é ela que faz a diferença. Só quem está sentindo a presença do Espírito. Oh, xarabá, dorobacia, narábia. O contraste essencial que Paulo apresenta aqui é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. Não haveria discipulado novos convertidos sem o Espírito, uma vez que Ele é quem nos vivifica, anima, sustenta, orienta e enriquece. Eu vou repetir: é o Espírito que nos vivifica, anima, sustenta, orienta e enriquece. Eu não estou falando de dinheiro, não. Dinheiro vai, nós vamos morrer e nós não vamos levar nada, mas uma coisa eu sei: se eu morrer no Espírito, eu não sentirei a morte, mas no piscar e abrir de olhos, Senhor Rivelino, eu vou ver a face do Senhor, eu vou ver a face do Senhor. Crente não morre. Cutuca esse crente e diga a ele: crente não morre, crente fica vivo. Pastor, mas morreu aqui e não terminou. Aí é que começa. Por isso vale a pena ser fiel, vale a pena pagar o preço, Elian. Vale a pena chorar na presença de Deus, vale a pena, os adolescentes, vir louvar o nome do Senhor, porque a qualquer momento vai tocar, a qualquer momento vai soar, e aí eu quero ver. Aleluia. Duas verdades são mencionadas no texto: atividade salvadora de Deus. Você sabia que o desejo maior de Deus é que todos nós sejamos salvos? Deus não sente alegria com a tristeza de ninguém. Deus não sente alegria com a angústia de ninguém, viu, irmã Adriana? Deus não tem alegria com a decadência do homem. Deus, para Ele, se possível, Ele salvaria todos, mas por causa do pecado, estamos destituídos da graça, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, às vezes, nos afastamos de Deus, mas nessa noite Ele está nos convidando a se aproximar dEle, Ele está nos convidando a reconciliar com Ele, porque só assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Atividade salvadora de Deus por nós. Olha que lindo. O homem não pode salvar a si mesmo. Seus predicados morais não podem recomendá-los a Deus. A lei, a palavra, embora espiritual, santa, justa e boa, não pode justificá-lo nem salvá-lo. Ao contrário, ela apenas realça seu pecado para condená-lo. Na verdade, o propósito da lei não é tirar o nosso pecado, mas convencer-nos que somos falhos. Por que ler a Bíblia todo dia? Para você enxergar suas falhas. A Bíblia, irmãos, é a verdade, e conhecendo a verdade, você vai ser liberto. Liberto do que, pastor? Liberto da escravidura, porque Satanás, ele veio para prender o homem, para amarrar o homem, e sendo assim, quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E como é que eu faço para conhecer essa verdade? Minha Bíblia. Medita na lei de dia e de noite, para que a sua prosperidade, não estou falando financeira, mas espiritual, cresça. Então a lei não salva, pastor, não. Na verdade, o propósito da lei não é tirar o nosso pecado, mas convencer-nos do pecado. O papel da lei não é ser nosso salvador, vai ser o nosso pedagogo para nos conduzir ao Salvador. Aleluia. Veremos agora como Deus fez com que a lei podia fazer. Nós destacamos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, o fato de ser glorioso.
Justificados por Deus, por intermédio de Cristo, estamos livres da condenação. Por Cristo, tá? Através do sangue de Jesus. Através do ato de Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que entender algo de suma importância. Quando vem um novo convertido à igreja, é necessário fazer o apelo. Alguns ignorantes da fé dizem, não, mas eu já aceitei Jesus desde pequenininho. Não, ninguém aceita Jesus pequeno, porque não tem entendimento. Mas, aceitar a Jesus é abrir o livre acesso para ele trabalhar, para ele entrar. Ele entrando, a condenação do pecado, que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Cristo. Então, quando você aceita ao Senhor, automaticamente é lançado os seus pecados no mar do esquecimento. Oh glória, se eu fosse você, eu já tinha glorificado, porque Jesus já levou sobre o madeiro pecados. Por isso, meu filho, por isso, minha filha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que devemos, ainda estou no primeiro capítulo, no primeiro versículo, é por isso que devemos, irmãos, todos os momentos pedir perdão. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou tão falho. Senhor, eu peco toda hora. Já me pergunta, pastor, você ora quantas horas? Eu falo, eu oro 24 horas. Só quando eu durmo, eu acho que até dormindo eu estou orando. Porque o crente precisa estar sempre em constante oração. Não diz o hino? Em constante oração, fervente oração. Vem o teu coração, a presença de Deus derramar. Agora. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares montar. Entendeu? Vocês entendendo? Vocês estão entendendo? Eu estou indo rápido demais. Pastor, eu errei. Confesse o seu pecado diante do altar. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Pastor, eu menti, pastor. Entrega, vai em oração, confesse o seu pecado. Porque aquele que confessa e larga, encontra galardão. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Ele não é como um homem, que às vezes um homem com coração duro é difícil de perdoar. Mas Deus não. Quando Ele vê um filho de joelho arrependido, irmão, você quer incomodar o Senhor? É só confessar os seus pecados diante dele, chorando. Ele vai entender que você está sedento, está precisando de algo. Aí ele vem com as respostas na mão, aí ele vem com aquilo que você precisa na mão. Se é bálsamo, toma bálsamo. Se é alegria, receba alegria. Porque o Espírito Santo diz nessa noite, tem crente triste aqui, mas ele vai derramar um bálsamo no teu coração, e tu vai sair daqui diferente, tu vai sair daqui alegre, tu vai sair daqui regozijando, porque nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se cai sobre Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, ou seja, ao nosso favor, agora, pois, estamos quites com a lei e com a justiça divina diante do justo tribunal. Ninguém nos pode acusar, porque é Deus quem nos justifica. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Só quem é escolhido por Deus. Só quem é escolhido por Deus. Não foi você que escolheu estar aqui, mas foi Ele que te chamou. Não é do seu jeito,
mas é do jeito dele. Não é da sua forma, mas é da forma dele. Sabe por que muito crente bate cabeça aí fora? Porque quer fazer do seu jeito. Sabe por que muito casamento se finda? Porque a pessoa não quer colocar Deus no meio do casamento. E que nós aprendemos? O eu sempre fala mais alto na vida do ser humano. Eu faço, eu posso, eu mando, eu sou. Você não é nada diante da presença de Deus. Somos totalmente independentes desse Espírito. Quer ser feliz? Consulta Deus em tudo que você for fazer, no teu relacionamento, na tua vida financeira. Consulta Deus primeiro. Tu vai ver que vai mudar a história. Tu vai ser vitorioso, porque você não vive mais como você, mas você vive em Cristo Jesus. Você deixou de lado tudo para servir a Jesus e se entregou a Ele. Nenhuma condenação há, é uma entrega que Deus fazemos. É uma escolha que nós fazemos e Deus não aceita divisão, ou você é ou você não é. Você não pode se assentar no muro e ficar ali estagnado, ou você é quente ou você é frio. Nessa noite eu prefiro ser quente, nessa noite eu prefiro estar fervendo, nessa noite eu sou como um fogo, porque eu creio no poder do meu Senhor Jesus. Prego nessa noite, ensino nessa noite, como se fosse o último culto da minha vida. E você venha repousar no seu travesseiro à noite e faça uma meditação, faça uma análise, como manda o apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha como que está. Se houver defeito, entrega para Jesus. Fala: Senhor, eu estou falho, eu estou errado, me corrija. Aí Deus vai entrar, o Espírito Santo vai entrar. Aí tu vai ver que a história muda. Ninguém pode nos condenar, pois Cristo morreu e ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós. Tá? Você tem um intercessor. Eita, não sabia, pastor? Tem. É Jesus que está intercedendo por você. Sabe por que você não morreu naquele acidente? Porque tinha um intercessor. Sabe por que você não morreu com aquele câncer? Porque Deus tinha um intercessor. Sabe por que você não caiu naquele dia? Foi porque Deus intercedeu por ti, em espírito, em verdade. Nós o adoramos nessa noite. Romanos 8,34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Ele intercede por nós, adolescente não pode ter medo escuro. Se Ele intercede por nós, nós não podemos ter medo de andar sozinho nas ruas, porque tem alguém olhando por nós. Nesta noite, Deus vai arrancar medo de crente aqui. Tem crente que tem medo de ficar sozinho, tem crente que tem medo de ficar abandonado. Eu digo uma coisa: nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E o resultado disso nenhuma condenação. Aqui é mais que uma absolvição judicial. Você já viu um preso, quando ele recebe a sua absolvição, que ele sai alegre, ele sai feliz, e ao ponto de cogitar, de não pecar mais, de não fazer mais o mesmo erro que ele fez. É claro que nem todos conseguem. Quando sai, a maioria das vezes, a maioria deles voltam de novo, porque não tem firmeza, não tem constância, não tem sustentabilidade. Olha, irmãos, dentre 100 que saem de lá do presídio para a rua, são somente 5 ou 6 que permanecem firmes na presença de Deus. Então aqui essa condenação é uma absolvição judicial, ou seja, tu está livre, tá? Diga para esse irmão: tu está livre do pecado, tu está livre nessa noite, você está livre para adorar, você está livre para servir a Jesus, você está livre para andar nas ruas e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe por quê, irmãos? Estamos tão acostumados, vamos ao culto de libertação.
E às vezes, a maioria das vezes, o culto de libertação para nós é vomitar o câncer, é Deus curar o que está com dor de cabeça, é Deus, mas eu falo de libertação para aqueles que estão aprisionados no pecado. E a maioria das vezes, irmãos, tem crente na igreja que ainda está aprisionado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um culto como esse, por exemplo, você não vê, mas tem uma guerra. O diabo, o vosso adversário, que a Bíblia ainda cita, que está ao seu derredor, olha só, ele te dando todo o mapa estratégico. O diabo não está lá fora, o culto está acontecendo e o diabo está lá fora. Não, irmãos. O diabo se faz presente. O diabo está presente. Ah, pastor, para com isso. Já leram lá quando Jesus chama os 12 apóstolos? Um deles era quem? Na mesa da Santa Ceia, para ficar melhor. Olha só, o culto de Santa Ceia. Quem estava no meio da mesa ceando? O diabo. Num culto como esse não é diferente. Porque ele é acusador. Ele é manipulador. Ele é ladrão. No mesmo contexto, esses dias na escola dominical, o Robson até falou, pastor, mas o anticristo, irmãos, nós estamos vivendo no tempo do anticristo e os seus adeptos. Então Satanás está vindo sutilmente. Antigamente ele se manifestava. Quem lembra quando o diabo se manifestava no meio da igreja? Caía no chão. E tem umas igrejas que gostavam até de entrevistar. Hoje o diabo está agindo diferente. Ele está agindo diferente. Porque as coisas se modernizou. O diabo ele não precisa incorporar na pessoa, derrubar a pessoa no chão. Não. O diabo, a primeira coisa que ele faz, ele lança uma seta. A seta da prostituição, a seta da vaidade, a seta da sensualidade, a seta de outras milhões de coisas. Ah, pastor, para com isso. Sabe porque a Bíblia diz que ele pode se transfigurar num anjo de luz. Às vezes você está olhando para alguém com aquela carinha tão inocente, mas na verdade o diabo já está se transfigurando dentro dele. É por isso que nós devemos pedir discernimento do Espírito. Algo que Paulo tinha, algo que Jesus tinha. Quando ele observou na mesa que um daqueles, o diabo havia entrado, ele falou, um de vós há de me trair. Como é que ele viu? Como é que ele sabia? Discernimento. O diabo não incorporou no Judas, o Judas não ficou babando lá no chão, não. Aí Jesus diz, aquele que pegar o bocado de pão. O diabo correu rapidamente usando Judas e pega o bocado de pão, come. E ele estava surdo, porque Jesus falou em voz alta, era uma mesa grande, havia 12 pessoas, 13 com Jesus. Então Jesus não falou, não, ele falou, aquele que pegar um bocado de pão com a mão é o que vai me trair, é aquele que já está com o diabo no couro. Aí ele vai, ele está tão longe, vago, que ele pega o pão, mastiga, dá um sorriso para Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala, vai Satanás, vai fazer o que você tem que fazer, vai embora. E ele levanta da mesa correndo e vai entregar Jesus. Então da mesma forma hoje, Satanás, ele entra num ambiente como esse. Quer ver? Quando nós fazemos o apelo, quem quer aceitar Jesus, sabia que o diabo prende a pessoa? Ah, pastor, mas está todo mundo. É por isso que eu digo, é uma guerra. Mas ele só entra quando tem brecha. O que é brecha? As brechas somos nós que damos. Jesus estava andando em Jerusalém, curando, libertando, salvando, fazendo milagre, fazendo cura. E Judas não estava no meio? Não viu? Viu, mas Judas deu uma brecha para Satanás entrar. Então, se tem um crente dando brecha, Satanás tem livre acesso para entrar, porque ele é devorador, e a única coisa que ele quer é te tirar da presença de Deus. Nesses últimos tempos, Satanás opera de uma forma sutil, tirando a graça da pessoa, fazendo com que ela venha se suicidar ou se matar sozinha, tirando o desejo da pessoa em cultuar, tirando o desejo da pessoa em servir a Deus, em estar na casa do Pai, e aos poucos ele vai entrando. Tempo ele tem,
Pensa num cabra que tem tempo de ficar olhando para é o diabo, ele fica assim. Ele sabe quando você está alegre, ele sabe quando você está triste. Por quê? Porque ele te conhece. Mas nenhuma condenação se refere à libertação, não apenas da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. A palavra grega é katakrima. Eu digo uma coisa para você: seja liberto nesta noite pelo sangue de Jesus. Seja liberto da preguiça, seja liberto do desânimo, seja liberto do sono, seja liberto. Vai ter com a formiga preguiçoso. A preguiça, irmãos, é uma das coisas que vem atrapalhando os cristãos em orar, em jejuar e buscar a presença de Deus. Condenação também não significa provavelmente a condenação, mas a punição que se segue à sentença. Assim, não há razão para nós que estamos em Cristo continuarmos fazendo trabalho forçado penais, como se nunca tivessem sido perdoados e libertados da prisão do pecado. Eu digo uma coisa: você está livre nesta noite para adorar esse Todo-Poderoso. Quem é livre dança no Espírito, quem é livre fala em línguas estranhas, quem é livre está lavando louça, mas está adorando a Senhor. Quem é livre não tem tempo para ficar na internet. Quem é livre não tem tempo para fazer coisas que desagradam a Deus. Quem é livre vem para a casa de Deus e adora. Vivemos o tempo da Marta, né? Afadigada, cansada. Aí a outra foi aos pés, a outra ficou nos pés, adorando. Aí ela vira e fala: Jesus, fala para essa daí vir me ajudar. Aí Jesus fala: não, ela fez a melhor parte, a melhor escolha. Ela está nos meus pés me adorando, me adorando. Digno de nota, irmãos, é o fato que somos justificados não pelas obras da lei, mas pelas obras de Deus, em Cristo. Não são as nossas obras que nos salvam, aprendam isso, mas as obras de Cristo na cruz por nós. Desde que a lei foi cumprida e a justiça satisfeita, Deus nos declara inocente, inculpáveis e salvos. Quando se fala da redenção, irmãos, o crente precisa ter convicção. Qual é o intuito, pastor, de nós aprender o livro de Romanos? O intuito que eu quero que você seja salvo. Está aqui o ápice do texto: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe qual vai ser o meu maior prazer? É saber que eu estou conduzindo um rebanho para morar no seio, para se encontrar com Jesus. Sabe qual vai ser a minha maior felicidade? Não vai ser os galardões que Deus me der, vai ser quando eu me deparar com um de vocês lá em cima, dizer: pastor, tu me ensinou, pastor. Se não fosse você me ensinar, pastor, talvez eu não estaria aqui. Isso vai ser o maior presente que um pastor pode ter. Embora a santificação esteja presente em todo o capítulo 8 de Romanos, seu ponto nevrálgico é a garantia da salvação. Paulo começa com nenhuma condenação há, no versículo 1, e termina com nenhuma separação. 8:39, ambos os casos referindo-se àqueles que estão em Cristo Jesus. Nesta noite, saia de mão dada com Ele. Sai de mão dada com Cristo nesta noite. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Na antiga ordem, estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte. E nesse tempo, o fruto que colhíamos era a escravidão. Mas agora estamos debaixo da lei do Espírito da vida. E o resultado é a libertação. Você está liberto.
Se a ênfase do versículo 1 era nenhuma condenação, a ênfase do versículo 2 é nenhuma escravidão. Você não é escravo mais, você está liberto pelo sangue de Jesus. A velha escravidão da lei foi abolida e o Espírito introduz os crentes numa nova relação com o Filho de Deus e nascidos livres. Você é livre para adorar, você é livre para dizer, para pregar esse evangelho, para louvar esse Senhor tão adorado. Está livre. Ah, pastor, mas eu tenho um parente. Pô, pensando numa raça que é parente, irmãos. Parente nunca acredita na nossa conversão. Pode ter certeza. O parente sempre vai, será mesmo que vira crente? Através desse ensino hoje, você vai dizer, eu sou livre. Hoje estou livre. Né? O hino do Marcos Nascimento, você está livre. Em terceiro lugar, por causa da causa divina. Quando lemos o versículo 3, Paulo escreve: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vou explicar. 4 pontos aqui merecem destaque. Primeiro, a impossibilidade da lei. A lei estava impossibilitada de nos salvar. Por quê? Porque ela estava enferma por causa da carne. A lei não podia justificar-nos, nem nos santificar. Ou seja, ela podia condenar o pecador, mas não podia anular o domínio do pecado, porque só quem perdoa pecado é Jesus Cristo, porque só quem recebe o pecador e abraça e cuida e abre as feridas é Jesus de Nazaré. É somente Ele que cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. Crente tem que dizer ainda: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo um evangelho por aí que não creem mais no milagre de Deus. Tanto que nem querem mais o dono do milagre, mas querem o milagre. Mas não querem o dono do milagre, não querem ficar na presença do milagre, não querem andar com o dono do milagre. Mas eu digo uma coisa: se você sair com o dono do milagre, pode ter certeza que você vai receber as bênçãos de Deus na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu lar, na tua família. Porque quem anda com o dono do milagre é diferente, mamãe. Quem anda com o dono do milagre vamos lá. Irmãos, não é que a lei é fraca, nós é que éramos fracos. Vou repetir: não é que a lei era fraca, mas nós é que éramos fracos. A impotência da lei não intrínseca não reside nela mesmo, mas em nós, em nossa natureza caída. Lembra, nós podíamos ler a Bíblia rabo a rabo, mas se nós não tivéssemos na presença, não valia de nada. Quantas vezes eu parei para ler a Bíblia? Inclusive eu aprendi a ler lendo Bíblia. Meu pai fazia eu ler a Bíblia, mas eu não entendia nada, eu lia mesmo por ler. Mas agora a gente, quando abre a Bíblia, a gente quer comer, a gente quer meditar, a gente quer fluir. Então, não podíamos entender as demandas da lei, pois ela exigia de nós a perfeição, mas não nos dava poder para fazer o que era certo e nem evitar o que era errado. Continuávamos errando e falhando. Mas agora vem uma intervenção divina. O que a lei não podia fazer, Deus fez. Enviou ao mundo quem? Seu próprio Filho. Nossa salvação é um projeto eterno de Deus, o Pai, o realizador. Deus deu o seu próprio Filho unigênito para que nós não perecêssemos. Sabe por que você está aqui bonitinho, cabelinho penteadinho?
Porque teve um preço na cruz. É por isso que eu digo, irmãos, crente tem que ter essa convicção. O crente que tem convicção de que Jesus morreu ao seu e ao meu favor, não desvia da igreja, não fica fraco, não chora aí as línguas, não reclama, porque sabe que ele morreu ao nosso favor. E nós estamos aqui pela graça, a graça que ele deixou, e a causa de nós não sermos consumidos foi a misericórdia dele, foi a misericórdia dele. Ele disse: vai acordar hoje, vai glorificar meu nome hoje, é agora, é já. Adore a ele, adore. Um minuto para você adorar esse Jesus. Adore. Adore ele. Tudo isso era um plano de Deus para nos salvar. Não tem melhor premiação para alguém do que a salvação. Por isso que nós temos que desapegar dessas coisas da terra. Temos que sobreviver, mas nós temos também que desprender um pouco mais da terra. Era para que está cheio, mas tem gente ainda apegada às coisas dessa terra. Tem ainda gente pegado na vida cotidiana. Não, esquece. Tira 2 horinhas do seu dia em nome de Jesus e vem para a casa de Deus adorar. Vem para casa. Ei, pensa como está difícil trazer crente para a igreja, irmãos. Nós temos que ficar inventando estratégia, inventando culto da vitória, culto uma carta para Deus, culto isso, culto aquilo. Não, sabe por que o homem cria isso hoje? É para atrair, para ver se vem. Mas quem tem o filho na vida, não precisa ficar vindo por causa de tema de culto. Vem para adorar, vem para glorificar. Ele não está nem importando quem é que vai pregar, quem vai cantar, mas ele está na casa, ele está adorando, ele está glorificando. Porque se Jesus voltar e pegar você aqui dentro, dando glória, pode ter certeza, não vai subir. Oh, glória. Glória a Jesus. Então Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho. Nossa salvação é um projeto eterno. O Pai é o realizador desse projeto, aplicado pelo próprio Deus. O Espírito Santo nos justifica por meio do Filho e nos santifica. Outro ponto que nós temos que reconhecer, irmãos, é quando se trata de santificação. Eu sei, pastor, mas isso é uma palavra dura, pastor. Não é dura, irmãos. Na verdade, é a gente que estamos preocupados com outras coisas. E se esquecemos que o importante é nós andarmos em santificação diante de Deus. A Bíblia mesmo diz, não sou eu, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E sem a santificação não tem como agradá-lo. A santificação é o principal tópico hoje em dia do cristão. Porque aquele que é santo, ele é separado, ele é escolhido, né? Cadê os escolhidos? Eu vou perguntar novamente. Só quem é escolhido. Por que você foi escolhido? Porque ele te separou. Ele não quer que você mais peque, que você mais erre. Não foi você que escolheu, mas ele que escolheu a voz. E Adriano? Não foi você que veio, foi Deus que te trouxe. Disse, minha filha, se troca, toma banho, vai para a igreja. E olha onde você está. Quem faz isso? É só o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu sou tão falho, eu sei, mas se ele está te trazendo, é porque ele quer ver mudança. Se ele está te trazendo, é porque ele já tem um projeto na tua vida. Deus projetou. Antes de você nascer, Deus já tinha sido. Ei, por que eu não morri ainda? Porque Deus tem projeto na tua vida. Tem crente aqui que já se perguntou, por que eu não morri? Sabe por que tu não morreu? Porque tu vai ser instrumento ainda para pregar, tu vai ser instrumento ainda para louvar, tu vai ser instrumento ainda aqui na casa dele, para glorificar o nome do Senhor.
E o plano da salvação é essencialmente trinitário, pois o meio da justificação proporciona por Deus, não a lei, mas a graça. O seu meio de santificação não é a lei, mas o Espírito, porque quem anda no Espírito é santo. Quem anda no Espírito não anda por aí a esmo. Quem está no Espírito glorifica. Quem está no Espírito tem a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Irmãos, se tu soubesse como é bom estar na presença de Deus em Espírito e em verdade. Santificação. Santificação. Oh, glória. O plano da salvação é essencialmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos quebrar esse vínculo. Eu não posso dar um passo fora desses três princípios: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vale ressaltar que não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável ao homem, mas foi o amor eterno de Deus que providenciou a cruz. Foi por amor de mim, foi por amor a você, que Ele pegou o seu Filho unigênito e deu e falou: está aqui. Não desvia da igreja, não. Não sai da presença de Deus, não. Permaneça, para de olhar para o homem, para de olhar a circunstância. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Outro ponto é a encarnação de Cristo. Eu estou no versículo 3 ainda, tá? A parte C do texto. Cristo entrou no mundo em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, Paulo escolheu cuidadosamente as palavras aqui, sob a assistência do Espírito Santo. Se apenas tivesse dito que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, estaríamos caindo na heresia do descetismo, que defende a tese de que a encarnação de Cristo era apenas aparente e não real. Se Paulo apenas tivesse dito que Deus enviou o seu Filho em carne pecaminosa, estaríamos subscrevendo a heresia do gnosticismo, que afirma que Jesus não podia ser Deus, nem perfeito, em vez que a matéria é essencialmente má. Agora, Paulo está dizendo que a encarnação de Cristo é real. Cristo se fez carne, mas não se tornou pecador. Assumiu a nossa carne, mas não a nossa natureza pecaminosa. A encarnação pôs o Filho na mais estratégia das ligações possíveis com a nossa condição pecaminosa, sem se contaminar com o pecado. E o sentido aqui é que quando o Filho participou da nossa condição, ele venceu o pecado na carne. Isto é, no campo mesmo, aonde o pecado tomara posse, ele morreu como ovelha. Oh glória, sem pecado. Ele era puro, ele era santo, tão santo que lá na cruz um olhou e disse: ele não é digno de estar aqui. Nós erramos, mas ele não, ele é santo, ele é santo. Ele vira para ele e fala: lembra de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Aí ele vira e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje, já pensou Deus dizer: hoje tu estarás comigo no paraíso? A conclusão do versículo 3, Paulo desbanca todas as vãs pretensões de hereges. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. O verbo grego katekrenen refere-se tanto ao pronunciamento da decisão quanto à execução da sentença. Ele foi executado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está no meio dessa igreja. Pastor, fala para mim que ele está aqui. Aonde estiver um, ou dois, ou três, ele está no meio. Ele está te vendo, ele está te vendo, ele está te vendo. Toque nele nesta noite. Toque nas vestes dele. Isaías 53:6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos.
Cristo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos, para que os pecados pudéssemos viver, para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Você está curado, você está liberto, você está aqui, mas Jesus já sarou a tua ferida. Pensa na tristeza que a gente vê quando o crente fala: pastor, eu estou tão machucado. Ei, Jesus já levou as suas dores, as suas enfermidades. O crente, por mais que esteja, ele está curado, porque as aflições, Jesus diz: tereis aflições, mas porque eu venci. Não sei como é que está a tua vida, mas o Senhor manda te dizer: tu vai vencer, tu vai vencer, tu vai vencer, tu vai vencer. Ele foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não fez pecado, olha isso, irmãos, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é tão lindo, irmãos. Nós não éramos dignos de estar aqui. Eu não era digno de estar aqui. Por que tudo isso? Por amor que Ele tem por você. Aí eu escuto gente dizer: eu vou desviar. Oh, meu irmão, não diga isso nunca mais na tua vida. Um preço tão caro pago por você. Flávio José diz, irmãos, que ele andava nas ruas, ele recebia bofetadas. Flávio José escreve no seu livro dizendo que onde ele passava, ele levava no rosto. Ele veio aos teus e os teus não o receberam, irmãos. Recebia porradas, chutes, era caluniado, tentavam calar ele de várias formas, mas ele não cessou em pregar o evangelho e nos dar aqui a luz do evangelho, para que nós estivéssemos aqui dizendo que hoje Ele é, e não há outro além dEle. Ele é Deus, Ele é poderoso. Sai daqui nesta noite, crente, sabe o que é ser crente? É crer naquele que morreu na cruz do Calvário. Ser crente não é vestir um terno, não, irmãos. Ser crente não é pôr uma saia na boca do pé. Ser crente é reconhecer que Ele morreu por mim, que Ele morreu por você, e eu vou sair daqui marchando. Eles marchamos para aquele bom país onde o crente... Oh, Jesus. Aquele que não conheceu e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí é nesse momento, então, Deus condenou na carne do seu Filho o nosso pecado. Portanto, para os que estão unidos a Cristo, o poder do pecado foi destruído. Ficou o resumo aqui? O crente que tem Cristo, ele não tem tempo para pecar, irmãos. O crente que anda na caminhada com Cristo, ele não tem tempo para pecar, ele não tem tempo para pensar besteira, ele não tem tempo para nada. O tempo dele é somente Cristo. Quem tem a mente de Cristo, sabe o que é ter a mente de Cristo, irmãos? É andar com Ele, é trabalhar com Ele. O cabra está na máquina lá na fazenda e está com Cristo. A mulher está lá varrendo a casa e está com Cristo. A mulher está com o filho, mas está com Cristo. É isso que é andar com Cristo.
Porque tem gente que acha que é só essas 2 horinhas aqui, né? Não, irmãos. O dia tem 24 horas e Jesus quer andar com você a todo momento. Quando você dorme, Ele vela o teu sono. Vela não, pastor, vela sim. Nós cantamos. Deus velará por ti. Você está dormindo, Ele está cuidando. Você está dormindo, Ele está derramando o bálsamo da paz. O crente precisa dormir. O crente precisa de paz. Porque se nós não tivermos paz, nós não podemos ser santos. O texto de Hebreus: segui a paz com todos, porque sem a santificação, primeiro vem paz, depois a santidade. Sem paz não tem santidade, precisa ter paz. Perdoa seu irmão, perdoa sua irmã, e tenha paz para receber a santificação. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Oh, Jesus. Eu sinto nos ombros a responsabilidade, irmãos, de transmitir essa carta aos romanos. Isso aqui é... Portanto, para os que estão unidos a Cristo, o poder do pecado foi destruído. O pecado, a partir de então, foi destituído do seu poder autocrático. O pecado tornou-se um poder derrotado, um tirano destronado. Por causa de Deus, por causa de Cristo. Você viu fulano? Não vi. Olha, eu estou tão focado nas coisas de Deus que eu não vi. Não é assim? Não vi, rapaz. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus e esqueci. A palavra do Cristo. Em quarto lugar, o objetivo prático, Romanos 8, versículo 4, que lemos. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando cumpriu a lei, cumprimos a lei nele. Assim, a lei não foi otorgada, mas cumprida, porque estávamos em Cristo. Os preceitos da lei se cumpriram em nós, porque estamos no Espírito e não mais na carne. Andamos no Espírito, numa nova dimensão espiritual. Vou explicar. Eu comecei dizendo sobre a importância do Espírito. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui no Boa Esperança, Deus me instruiu a falar sobre o Espírito. Nós fizemos 8 quarta-feiras aqui falando sobre o Espírito Santo. Porque as pessoas, irmãos, creem em Jesus, creem em Deus, até conversa com Jesus, mas esquece do Espírito. Esquece que habita alguém em nós e ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele é sensível. Ao ponto, irmãos, se ele não achar de bom agrado, ele sai da tua presença. Se o teu corpo resplandecer trevas, ele se afasta, porque não tem como servir a 2 senhores. E tem gente que se esqueceu disso e anda servindo a 2 senhores. Um senhor que tem causado muitos danos na igreja chama Mamon. Mamon é uma entidade maligna. Jesus nos orientou a não servir senhores. Mamon é o Deus da riqueza, é o dinheiro. E tem muita gente trocando a presença. Eu tenho que falar, irmãos, isso aqui está na Bíblia. Então tem muita gente trocando Jesus, oh glória, trocando o Espírito Santo por causa da entidade chamada Mamon. Com isso, os nossos templos têm se esvaziado. Essa igreja tem ficado um pouco vazia, só que não, se você for aí fora, está do mesmo jeito, mas eu digo uma coisa, aqueles que estão em Cristo, vai ter tempo para adorar, vai ter tempo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus não quer nos ver no raso, Deus quer levar nós a uma outra dimensão. Quando eu digo dimensão, é dimensão espiritual.
Tem crente que ainda não desfrutou dos benefícios de servir a Deus. Deus não quer só que você ande no raso. Quem lembra de Ezequiel? Ezequiel, quando ele entra no rio, a água começa a bater nas suas canelas. Aí Deus fala, entra mais um pouquinho. Aí ele entra mais um pouquinho, a água começa a bater no joelho. Aí ele fala, tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo. Quer ir mais um pouquinho, Ezequiel? Ezequiel fala, eu vou mais um pouquinho. Aí ele entra, a água bate aqui na cintura. Aí ele fala, e aí, como é que tá, Ezequiel? Tá bom. Ele falou, sim, mas eu desejo mais. Aí quando ele vai entrando, a água bate no pescoço. E aí, Ezequiel, tá bom, tá confortável, tá maravilhoso, mas se vier mais, eu aceito. Aí a Bíblia diz que ultrapassa, agora ele vai começar a mergulhar. Sabe o que crente precisa fazer nesta noite? É mergulhar no oceano do Espírito, para sentir novas revelações. Deus não quer ver você no raso, Deus quer que você mergulhe no sobrenatural de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Se entrega todo, se entrega para Deus, se entrega para Ele nesta noite. Tem tanto testemunho na Bíblia. Zaqueuzinho pequenininho subiu a figueira. Para ver quem? Jesus. Ele não só queria ver Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Isso porque ele só ouviu falar. Você tem falado de Jesus para alguém? Porque quem contou para ele de Jesus falou tão profundo, eu estou falando de profundidade, que causou nele um interesse. Ei, lembrando que ele era um dos coletores de impostos mais ricos de Jerusalém. Ele não precisava de Jesus, porque o dinheiro dele supria todas as necessidades. Mas alguém pregou Jesus para ele. Você conhece Jesus? Não, Jesus é assim, ó. Aí foi se aprofundando, ao ponto dele falar, eu quero conhecer. Aí a Bíblia diz que ele sobe até uma figueira brava, sobe lá no topo. Mas a fé dele foi tanta. Aquela profundidade que foi descrita sobre Jesus foi tão forte que ele cria dentro dele uma fé. E ele diz, eu vou ver Jesus, eu vou ficar perto de Jesus. E lá vem Jesus diante da multidão. Aí quando Jesus passa debaixo da figueira, olha para cima e diz, Zaqueu, desça depressa. Você imagina o coração de Zaqueu. Aí ele desce, aí fala, Zaqueu, diga, Senhor, hoje eu vou pousar na tua casa. Crente raso não tem intimidade ao ponto de Deus entrar na sua casa. Crente raso. Agora o crente que é profundo, como Zaqueu, abre a porta da sua casa para Jesus entrar. Ele diz, entra, Jesus, entra na minha casa, Jesus, muda a minha história, Jesus. Aí quando Jesus chega na porta, vê a profundidade do Zaqueu. Zaqueu era pequenininho, mas ele sabia mergulhar no fundo. Aí quando ele vê que o menino o moço já está, aí ele fala, ô Zaqueu, vem cá. Aí ele diz, diga, Jesus, hoje chegou salvação para essa casa. Você vai entender o que é salvação quando você se aprofundar nas Escrituras, quando você entender que você precisa descer na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando cumpriu a lei, cumprimos a lei dele. E assim a lei não foi abrogada, mas cumprida, porque estávamos em Cristo. Os preceitos da lei se cumpriram em nós, porque estamos no Espírito e não mais na carne. Andamos no Espírito, numa nova dimensão espiritual. Não seja raso. Diga para esse irmão que está do seu lado. Diga, não seja raso, seja profundo. O versículo 4 é de grande valia para compreendermos a santidade cristã. Isso por 3 razões. A santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. O propósito de Deus não era apenas justificar-nos, livrando-nos da condenação da lei, mas também santificar-nos por meio da obediência aos mandamentos. Não basta ser só santo. Temos que ser obedientes. O pior pecado que tem, irmãos, é o pecado da desobediência. Foi o pecado que gerou a desordem no céu e Satanás caiu com seus adeptos, causando assim
a maior rebelião de todas. A obediência, irmãos, ela flui de dentro para fora. Não é fácil. Porque é um pecado pior do que um pecado de feitiçaria. E o crente, para ser santo, precisa ser obediente. E a obediência, principalmente, é a palavra de Deus. O que é que nós pregamos? Trazemos aqui os versículos, trazemos aqui as referências, porque é a palavra. Se eu estivesse aqui falando de mim mesmo, não teria função, não seria óbvio. Vocês sairiam da mesma maneira que vocês adentraram. Agora, quando se trata das coisas de Deus, se lembra quando a mãe de Jesus perdeu ele? Ela ficou maluca, ela começou, cadê Jesus, cadê Jesus? E começou a andar atrás de Jesus. Aí quando foram encontrar, Jesus estava na onde? Tratando dos assuntos do Pai. Muita gente perdeu Jesus no meio do caminho, irmã José. Tem muita gente que perdendo Jesus, começou a desobedecer. E a desobediência gera em nós um conflito espiritual. Às vezes você quer até se aprofundar, mas por causa da desobediência você recua. Eu vou ler Bíblia nada? Não mais o que fazer, né? Desobediência. Se Deus deixou, medite na lei. Quando? Só de manhã? Não. De dia e de noite. De dia e de noite. Como é que está a tua meditação? De dia e de noite. De dia e de noite. Pastor, mas eu não consigo. Põe o celular, baixa o aplicativo da Bíblia e coloca lá. Eu estou aqui, eu estou na máquina, mas eu estou lendo Bíblia. Eu estou lá no meu trabalho, mas eu estou lendo Bíblia. A santidade consiste em cumprir a justa exigência da lei. A lei moral não foi abolida para nós. Ela deve ser cumprida em nós. Embora a obediência à lei não seja a base da nossa justificação, é fruto da nossa justificação. E é exatamente isso que significa santificação. Estamos livres de guardar a lei, enquanto ela constitui um meio para sermos aceitos por Deus. Deus, porém, estamos obrigados a guardá-la. Então ela constitui um caminho para a santidade. Quando você guarda a lei, cumpre os seus preceitos, inicia-se o caminho para ser santo. A santidade é uma obra do Espírito Santo de Deus. A santidade é o fruto da graça trinitária. É o Pai que envia o seu Filho ao mundo e o seu Espírito ao nosso coração. Fomos salvos para ir ao céu e também para cumprir a lei, coisa que não podíamos fazer antes. Deus nos salvou para andarmos em novidade de vida. Deus nos salvou para andarmos em novidade. Deus não tirou você lá de fora para você permanecer. Tem gente que está lá, que está na igreja, mas ainda está com o pensamento lá fora. Tem gente que está na igreja e ainda se veste como se estivesse lá fora. Uma vez na igreja, morreu lá fora. Uma vez que você entrou na igreja, você está vivo. Você morreu para o mundo e o mundo morreu para você. Então eu digo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Eita. Verso de número 5 de Romanos, acabei de ler. Paulo mostra os que são conforme a carne e conforme o Espírito. De um lado temos aqueles que se ocupam na prática do pecado. Por outro lado temos aqueles que se ocupam em fazer a vontade do Espírito e estar sob a sua direção. Quem direciona o crente, irmãos? O Espírito. E tem muita gente sem direcionamento, porque perdeu o Espírito, a presença do Espírito. A direção do crente é guiada e conduzida através do Espírito. Por isso a importância de hoje eu trazer esse assunto para vocês. Como está sua comunhão com o Espírito? Já vou encerrar.
Mas eu quero que você saia daqui nesta noite com esse foco de andar em Espírito, de viver no Espírito. Você já falou com alguém que fala pelo Espírito? Ele é diferente. Você já andou com alguém que anda no Espírito? O andar dele é diferente. Duas forças antagônicas operam no homem. Paulo disse: aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito são das coisas do Espírito. Trata-se das nossas preocupações, das ambições que nos movem, de como ocupamos o nosso tempo, dinheiro, energias. Ou seja, qual dessas coisas nós nos dedicamos mais? Qual dessas coisas nós somos mais didáticos? O Espírito inclina na nossa mente para desejos. Essa inclinação é um pendor, é um desejo forte que nos impulsa e nos arrasta. Os que são dominados pela carne buscam agradar a carne e praticar as suas obras. E quais são, pastor, as obras das carnes? Para encerrar, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Inimizades? Precisamos ser amigos dos outros. A lista é grande, mas eu paro aqui. Porque as inimizades, irmãos, é coisa da carne. Seja amigo de todos. Porfias, emulações, iras. Não se ire por qualquer coisa. Porque hoje qualquer coisa, qualquer faísca que você acende, se pisar no pé dele, meu Deus. Se esbarrar sem querer o ombro, nossa, olha aí. Invejas, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Gálatas 5:19 ao 21. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Nesta noite, saia daqui do Espírito. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Os irmãos observaram que nós nem saímos do verso 6 ainda. Mas o horário já deu. Eu creio que todos entenderam até aqui o que Deus quer nos falar nesta noite, né? Para a glória de Deus. Irmãos, estou com uma carta aqui, uma carta de recomendação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itaburã, Mato Grosso, tem a honra de apresentar a Igreja do Senhor, a irmã Gladys Regina S. Pedroso. A mesma se encontra em plena comunhão com esta igreja há tempo. Portanto, nos recomendamos para que o recebais no Senhor, como usa fazer os santos fraternalmente em Cristo Jesus. Cadê a irmã Gleice? Coloque de pé nesta noite. Vamos recebê-la como bem-vindo, irmãos. Que diremos a ela? És bem-vinda em nome de Jesus. Sinta-se à vontade, viu? Para a glória de Deus. Eita. Mais alguém nos visita? Somente a irmã Eliude, né? Glória, já achei que ela já estava aqui com nós. Que diremos a irmã Eliude nessa noite, irmãos? És bem-vinda em nome de Jesus, né? Sinta-se à vontade para a glória de Deus. Então, irmãos, eu faço um resumão nesta noite. Não percam a presença do Espírito Santo de Deus, viu? O tópico do verso de número 8 é que nós estejamos em santidade, em espírito, para com Deus. Sendo assim, irmãos, nós nunca perderemos o foco, o alvo, para a glória de Jesus. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, e sexta-feira nós teremos a nossa vigília.
vai dar início às 22 horas. Eu convido todos, irmãos, todos para estarmos aqui, né? Até mesmo porque o pastor Anderson estará vindo se despedir da igreja do Boa Esperança. Então, os irmãos que puderem vir, tá? Novos convertidos, todos que puderem vir, né? Às vezes a gente vai dormir 2 horas, 3 horas da manhã no celular, então aqui nós vamos estar na casa de Deus, adorando, recebendo, dando louvor. Então, sexta-feira às 22 horas, aqui no Boa Esperança. Sábado nós temos a nossa feijoada, né? Eu preciso dos irmãos na contribuição, viu? Os irmãos que puderem contribuir comprando a feijoada, ajude nós, tá? Nós vamos estar fazendo feijoada. Não vamos conseguir fazer aqui, até porque a cozinha é pequena, mas vamos fazer lá na sede. Mas nós vamos fazer entrega, nós vamos entregar nas residências. Mas eu peço aos irmãos que contribuam com a nossa feijoada. Sábado inicia a festa das crianças lá na Vila Morena, né? O diácono Manuel estará conduzindo junto com a irmã Aninha e com a irmã Aline. Isso, vocês vão todo mundo para lá, né? Sábado à noite. Então toda a igreja está convidada. Vai ter trabalho aqui, pastor? Não. Vai ser lá na Vila Morena. Nós vamos atender o convite do companheiro. No domingo, nós teremos escola bíblica dominical, mas não vai ser aqui. Vai ser a última lição do trimestre. E também será a última lição que o pastor Anderson estará dando. Então nós vamos todos descer para a sede. O café da manhã vai ser servido lá. Tá? Os irmãos que puderem, tiverem carro, puder conduzir, ajudar os irmãos a levar as crianças para lá, né? Eu peço ao diácono Rivelino, os irmãos que puderem. Isso mesmo. As crianças não vão descer para lá, elas vão para o Vila Morena. Agora, os adultos descem para a sede, para nós aprendermos a lição. Bem lembrado, obrigado. Domingo as crianças lá e os irmãos na sede. E à noite também nós não vamos ter trabalho aqui. Vai ser o culto na sede, o culto de despedida do pastor Anderson. Tá bom? Então, toda a igreja vai descer para lá. E no final vai ter janta para todos, para todo mundo. Vai ter uma janta para todo mundo. Então, todos estão convidados para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar uma estrofe de um hino. E o diácono Mão Riverino vai estar recolhendo as ofertas. E nós já vamos encerrar. 225. Varão Galileu, vem cá, profeta de Deus. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, não deixe sua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, meio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, estudar com o Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente.
a Deus. Amém, irmãos? Glorifica a Deus por cada um nessa noite que fez um sacrifício para estar aqui, né? Peço a Deus que Deus abençoe a todos vocês, viu? No nome do Senhor Jesus. Ao meio do diácono Helder fazer esta oração final, nós já estaremos dando a bênção apostólica para a glória de Deus. Espírito que desce como fogo. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. O que vai ter na sexta-feira? O que vai ter na sexta-feira? Vigília. Olha só. Eu quero convidar aqui a todos para participar dessa vigília. E que vocês se preparem diante do Senhor. Pois grandes coisas vai acontecer. Aleluia, Jesus, eu creio. E para você receber, você tem que estar preparado. Aleluia. Então se prepara. Venha com o intuito de adoração a Deus. Só de adorar. Não precisa nem pedir, porque Ele já sabe do que você precisa. Aleluia, Jesus, é verdade. Ele tem grandes milagres para operar nessa vigília. Aleluia. Eu creio, Jesus, com glória. Se prepare para que você possa receber o milagre do Senhor. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa. Que nós possamos orar muito. Grandioso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, como tu falaste conosco. Deus, nós te glorificamos, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que nós te pedimos. Pai querido, venha nos guardar, porque tu és santo, maravilhoso. Deus, guarda cada um de nós, Senhor, trazendo para as nossas vidas, Senhor, o que nós te pedimos, o que nós te louvamos, porque tu és santo, tu és fiel. Jesus, debaixo da tua graça, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Tu és santo, tu és fiel, Senhor. Oh, glória a Jesus. Nos guarde, nos livre, Senhor, diante das tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem, cumprimente esse irmão aí com a paz do Senhor. Eita glória! Paz do Senhor. Pega aí para mim. Cuidado, ele vai cair para trás, cuidado. Na batalha contra o mal. Pode, Senhor. Vem essa fúria. Senhor, orar comigo, Você está enfermo? Eu vou orar agora para Jesus te curar.